Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Amém? Nós temos tantos motivos para orar. Muitos motivos para orar. E esse culto, ele é especial de oração. A gente sempre anima você que está aí, que você coloque o seu pedido. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não quer que a gente fique ansioso de nada, mas que nós apresentemos a Ele cada uma das nossas necessidades, com ações de graça. Amém? Que Ele nos dará ao coração toda a paz que excede o nosso entendimento. Amém? Então, coloque aí o seu pedido e nós vamos orar e vamos estar junto com você, como igreja, cobrindo a sua vida, intercedendo. Amém? E aos que estão aqui presentes, nós vamos orar aqui e vamos abençoar a sua vida com imposição de mãos, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias ao Senhor. E como eu estava falando, a oração, ela não pode ser o último recurso. Ah, já fiz tudo, agora eu vou orar. Não. A gente precisa orar. Senhor, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer. Mas primeiro eu vou orar, porque eu vou pedir a direção de Deus para todas as coisas. Amém? Agora, por que eu tenho que saber que Deus me ouve? Como é que eu tenho certeza que Deus vai me ouvir, que Ele vai ouvir o meu clamor? Então, nós vamos ver aqui alguns versículos que vão fortalecer a nossa fé. A gente precisa ter fé para orar. Se a gente orar sem fé, não adianta. E a Bíblia diz o seguinte, que tudo que nós fizermos na nossa vida, a gente precisa ter fé. Porque se a gente não tiver fé, não adianta, a gente desagrada a Deus, né? Então, vamos deixar que a nossa fé seja fortalecida. Olha só, vamos abrir em Jeremias 29, versículo 12. É um versículo que eu sei até de cor, mas vamos ler juntos aí. Jeremias 29, 12. Aleluia. Aleluia. Tá? O Paulinho já achou aí? Jeremias 29, 12. Vamos lá. Tá? Revista atualizada, né? É o Luiz que está colocando. Nós temos, gente, aqui uma equipe maravilhosa que nos ajuda na mídia. Você em casa, ore dobrado por essas pessoas, porque eles são responsáveis por tudo que chega aí na tua casa. É uma bênção de Deus. Amém? No nome de Jesus. Não encontraram, não? Ah, já está. Ah, não está aparecendo para mim. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou ler aqui. Eu estava esperando aqui. Então, eu vou ler aqui, eu acho que está na mais moderna. Então, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Tá? Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. Não sei se está aí, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Não sei se está aí nessa tradução, mas eu estou lendo noutra tradução aqui. Então, invocar o Senhor é a gente clamar, a gente chamar, invocar, convocar, né? Senhor, eu venho diante de Ti, eu venho apresentar essa situação. E Ele garante que Ele vai nos responder, que Ele vai nos atender. Amém? Então, esse é o primeiro motivo porque a gente deve orar. Primeiro recurso é oração, porque o Senhor, Ele nos ouve. Talvez, se você tentar falar comigo, eu estiver apressada, talvez eu não escute o que você quer que eu ouça. Mas o Senhor, Ele jamais vai ter pressa. Ele vai inclinar o seu ouvido e vai te ouvir. E isso é muito importante. Ele garante
Amém? Outra coisa importante. Todos podemos orar. Não existe isso de que, não, só a oração do pastor. Só a oração da pastora. Só a oração do profeta. Só a oração. Não, todos podemos orar. Amém? Lá em Tiago 5, de 17 a 18, diz assim, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Amém? Então, a palavra de Deus diz que uma pessoa, um profeta, ele era profeta, mas ele era homem como a gente. Ele pecava, ele tinha fraquezas também. Depois foi um homem muito usado por Deus. Qualquer pessoa pode ser usada por Deus. Se ela se entregar de todo o coração, o Senhor a capacita. E ela é usada por Deus. Então, todos nós podemos nos achegar à presença de Deus. Porque Ele garante que todo que o buscar, que o invocar, Ele responderá. E todas as pessoas humanas, qualquer pessoa, pode orar e o Senhor vai responder. Tá? Obviamente que eu não preciso falar para você que você precisa ter uma comunhão. Então, a gente precisa ter uma comunhão com Deus. Nós vamos chegar lá, mas olha, nós podemos orar, porque todo que o invoca, Ele escuta. Nós não precisamos ser pessoas super espirituais para Ele nos atender. Não, pessoas normais Ele atende. Agora, o poder é de quem? É o poder de Deus. Através de quem? De Jesus. Vamos ler lá. João 14, 13 e 14. Um versículo áureo maravilhoso, que Jesus disse para os seus discípulos, já preparando eles para a partida dele. Ele ia morrer. Ele iria para o Pai. E ele diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Então, vamos pedir no nome de quem? De Jesus. E você que está nos ouvindo em casa, que talvez hoje pela primeira vez você está escutando isso. Gente, eu nunca ouvi isso. Orar no nome de Jesus, eu nunca ouvi isso. Eu já vi pedir para esse santo, aquele santo. Não. A gente pede para o Pai em nome de Jesus. Foi isso que Jesus ensinou. Eu não preciso pedir a ninguém, eu peço ao Pai em nome de Jesus. E Ele está dizendo aqui que quando a gente pede no nome de Jesus, o que é que Ele faz? Ele nos atende. Amém? Então, glorificado seja o Senhor por isso. Ele atende a todo que o invoca, Ele escuta. Não precisa ser uma pessoa importante, uma pessoa comum, Ele vai atender. E se essa pessoa ora no nome de Jesus, Ele vai atender. Aleluia. A oração, ela traz cura. Olha que coisa tremenda. Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Então, é tremendo isso.
Nós precisamos orar uns pelos outros. Ele fala também aqui em confessar pecados, mas isso daí também a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes, você precisa abrir o teu coração, mas, sobretudo, você abra para Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. E, às vezes, em algum momento, aquele teu pecado pode estar sendo um impedimento no teu relacionamento com Deus, o pecado não confessado. Então, sobretudo, confesse a Deus. O que diz em 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. É poderoso isso. Mas, às vezes, a gente confessa para Deus e a gente, por falta de fé, a gente não recebe esse perdão. E, às vezes, a gente precisa chegar, sei lá, para uma pessoa de confiança. Pode ser um pastor, uma pastora, pode ser uma amiga íntima. Os nossos pecados, a gente não sai por aí falando para todo mundo, não, gente. A gente precisa ter discrição. Porque nem todo mundo é como Deus, que encobre o nosso pecado com o seu amor. Então, a gente tem que ter sabedoria. Então, ele diz aqui, confessar os pecados uns aos outros, mas com sabedoria, tá bom? Senão, daqui a pouco, vai todo mundo começar a falar tudo por aí, vocês vão dizer que foi a pastora Luiziana que ensinou. Não, eu estou ensinando que há momentos em que, às vezes, a nossa oração fica interrompida. Por quê? Porque nós pecamos. Às vezes, um pecado pequenininho. E o Espírito Santo nos tocou, mas a gente não se arrependeu, a gente precisa se arrepender. E muitas vezes a gente confessando, isso vai ser uma coisa importante para o Senhor nos ajudar nessa obra de perdão no nosso próprio coração. Amém? E ele diz que nós devemos orar uns pelos outros. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes a gente no culto, a gente faz rodinhas de oração. Como isso é importante? Aqui, que a gente chama os irmãos para estarem aqui. Hoje é dia da gente fazer isso. Nós vamos estar orando aqui pessoalmente. E 2 pessoas, as nossas irmãs, Gláucia, a Gal, né? Ela diz assim, está me chamando de Gal? De Gláucia? Não, Gal. A Gal e a Marcilene, a missionária Marcilene, estarão aqui orando. Orai uns pelos outros. Quando elas estiverem orando, Deus vai estar liberando bênção na vida delas. Vocês sabiam disso? O que aconteceu com Jó? Não é? Quando ele orava pelos seus amigos, aqueles amigos da onça, né, que acusaram Jó. Choraram com Jó primeiro, depois jogaram pedra em Jó, mas tudo bem. Mas Jó orou por eles, e quando ele orou por eles, Deus resolveu tudo, o curou, né? Sarou as feridas do seu corpo, restituiu todos os bens, fez os familiares dele todos levarem bens para a casa do Jó. O Jó ficou 2 vezes, não, foi 2 vezes ou 10, agora até tu confundi, mas eu acho que foi duplamente, né? Ele ficou 2 vezes mais rico. E Deus ainda deu para ele também os filhos, 10 filhos. Então, Deus restituiu, né? Ele deu o dobro. Ele deu o dobro. Então, nós devemos orar uns pelos outros. Isso também é importante. Amém? Então, vamos lá. Vamos ver a seguir outra coisa importante na oração. Marcos 9, 29. A oração liberta, não é? A oração liberta. E em Marcos 9, 29 diz aí, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, né? Então, quando nós oramos, nós podemos libertar vidas. Os discípulos chegaram para Jesus ali horrorizados, porque não conseguiram expulsar demônios.
Mas para a gente expulsar demônios, a gente precisa fazer no nome de Jesus, a gente precisa ter autoridade. Para a gente ter autoridade, a nossa vida tem que estar fluindo na presença de Deus. Amém? A gente precisa estar com os nossos pecados confessados, a gente precisa estar com a vida espiritual da gente em dia com Deus. Daí a gente ora e a gente jejua e há libertação. Amém? A oração liberta, ela cura, ela liberta, ela faz maravilhas. Temos muitos motivos para orar. Quem ora vê milagres. Vamos ver Mateus 21, 21 e 22. Mateus 21, 21 e 22. Aleluia. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Amém? Jesus falou que nós faríamos sinais maiores do que ele fez. E nós vimos cegos verem, né? O que a Bíblia conta para a gente? Paralíticos andarem, nós vimos ressurreição de mortos, nós vimos libertações, a multiplicação dos pães, a água virou vinho. Quantos milagres Jesus fez? A palavra de Deus diz que nós faremos coisas maiores. Mas o grande segredo que ele diz aqui é o quê? Se tiverdes o quê? Fé. A fé é dom de Deus. Ela vem do alto, pelo Senhor. E ela brota na nossa vida quando a gente abre o coração para Jesus. Amém? O Espírito Santo nos toca, a gente abre o coração para Jesus. Jesus enche a nossa vida com a sua presença. O Espírito Santo habita em nós. Essa fé nasce dentro de nós. É um dom repartido para todos. E quando a gente exercita essa fé, então Deus nos usa para fazer os milagres. Quando nós oramos, nós estamos criando uma atmosfera propícia a quê? A milagres. O Senhor manifesta o seu poder e faz milagres no nosso meio. Amém? Então, em Mateus 7:7, aquele versículo que o pastor Aloysio gosta muito, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Pois quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate se lhe é aberta a porta. Amém? Então é por isso, nós estamos aqui seguindo essa ordem de Deus, orai sem cessar. Estamos aqui para orar. Esse culto é culto especial de oração. E nós precisamos ter fé. Fé de que o Senhor está ouvindo a nossa oração e de que Ele vai nos atender. Mas eu não queria fechar aqui essa palavra sem a gente abrir em João 14, João 15. Quando Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, e Ele vai falando que nós temos que permanecer nele, que nós só damos fruto quando a gente permanece nele. Você lembra desse texto, né? E aqui, Ele fala a partir do verso 9. Vamos ler a partir do 7. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vocês estão ouvindo, gente? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Então,
Esse é o grande segredo. E ele continua falando. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Amém? Então, queridos, Ele vai atender a nossa oração se a gente permanecer nele. Amém? Essa é, vamos dizer assim, a exigência. Essa é a condição. Você tem pedidos para fazer para o Senhor? Você precisa permanecer nele. Você precisa estar nele. Você precisa amá-lo. Você precisa amar o seu irmão. Vocês precisam me amar. Eu preciso amar vocês. Preciso frutificar. Mas como é que eu vou frutificar? Se eu permaneço nele, eu frutifico naturalmente, não é uma coisa forçada. Os frutos brotam da minha vida. Quando eu permaneço no Senhor, então eu oro e Ele atende a minha oração. Amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos permanecer no Senhor. E eu quero que talvez hoje aqui, ouvindo a nossa palavra, talvez alguém diga assim para mim: Luiziana, como é que eu vou permanecer em Deus? Eu não sei como é que eu vou permanecer em Deus. Deus está longe de mim. Eu estou longe de Deus. Ele é tão distante, Ele é tão importante, Ele é tão soberano. Mas eu digo para você que Ele não joga ninguém fora. E se você quer conhecer a Deus, você quer ter fé nesse Deus, você se achegue a Ele agora. E você diga assim: eu te quero, meu Deus. Eu quero ter um relacionamento real e vivo contigo. Eu abro meu coração para ti. Eu quero compreender tua obra. Ele fez uma obra lá na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. E você vai entender isso. Você que hoje está abrindo o coração pela primeira vez. Eu vou orar por você. Senhor Jesus, em teu nome. Eu quero orar por essa pessoa. Por esse homem, por essa mulher, por esse jovem, por esta jovem. Por essa criança que está abrindo o coração para ti nesta noite hoje pela primeira vez, e está te clamando, está te invocando, está dizendo que quer te conhecer. Ó Deus, perdoa os seus pecados. Ó Pai, cobre essa vida, Senhor, com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.